Olá, tudo bem? Aqui é Alisson falando. Lembra que estamos tendo nossas aulas sobre comunicação e as ferramentas da neurolinguística. Na aula anterior, nós falamos sobre as trilhas neurais e como nós aprendemos novas formas e novos padrões de comportamento de comunicação. Vygotsky, em seus estudos, diz que o processo de aprendizagem ele acontece de 3 níveis: desenvolvimento real, desenvolvimento potencial e desenvolvimento proximal. Na neurolinguística, os níveis de aprendizado são classificados de um formato um pouco diferente, e são 4. O primeiro deles, incompetência inconsciente. É quando o indivíduo não sabe que algo existe e vive na ignorância disso. É também chamado de alegria ignorante. Sabe aquele ditado que diz assim, a ignorância é uma bênção? Pois é, talvez se refira a isso. O próximo é incompetência consciente. O indivíduo sabe da existência e sabe que não sabe. E a partir desse momento ele desperta para a curiosidade. Ele começa a ter uma relação com aquilo que não sabe e começa a querer saber mais sobre. A terceira diz respeito à competência consciente. É onde o indivíduo tem consciência da existência e se relaciona, porém tem uma comunicação e um comportamento não interiorizado. O que isso significa? Ele não está inconsciente ainda no processo de padrão do seu comportamento, da sua comunicação. E a quarta é a competência inconsciente. Ele sabe, pratica isso sem necessitar do pensamento consciente para executar algo. Quer ver um exemplo bem simples a respeito disso? Para que lado você abre uma torneira ou uma garrafa? Talvez uma criança que não tenha o domínio ainda sobre isso, ele nem sabe que uma torneira ou que uma garrafa precisa ser aberta. Concorda comigo? Num segundo momento, ele sabe que essa torneira e que essa garrafa se abrem, mas ele ainda não sabe como. A partir de um próximo estágio, ele já começa a tentar abrir e ele precisa pensar muito sobre isso. Para que lado abre a torneira, tenta para cá, tenta para lá, para como abre uma garrafa. Pai, mãe, abre para mim, prof, abre para mim. Por quê? Porque ainda não está com esse comportamento interiorizado. Da mesma forma, isso funciona com a comunicação. Até chegarmos no outro estágio, onde ele simplesmente chega no banheiro, abre a torneira. Ou pega o seu lanche na cantina da escola, abre a garrafa. Certo? E aí cabe mais um questionamento. Será que nós estamos permitindo que esse tempo de maturação dessa aprendizagem e desse conhecimento está sendo observado? Ou nós estamos empilhando informações para darmos conta de cumprir um currículo? Como você tem agido nas suas aulas, na prática do seu dia a dia? Você tem se dado conta de que nível de aprendizado os seus alunos estão? Cabe uma boa reflexão a respeito disso. O próximo conteúdo da nossa aula fala sobre os filtros de comunicação, que são muito importantes, porque são a partir deles que nós passamos a entender as coisas e a maneira como nos comunicamos ao nosso redor. Os filtros, eles estão ligados à forma como cada um de nós se relaciona e se comunica com o mundo ao redor. Esses filtros, eles estão ligados às experiências e aos significados dessas experiências que nós tivemos lá atrás na nossa história. E também mede os resultados e a forma como aprendemos lá atrás. Essa leitura do externo é feita através dos nossos canais, daquilo que a gente chama de canais sensoriais, que são a visão, a audição, o paladar, o olfato e a sinestesia. Todos esses canais, eles captam as informações e no nosso processo interno individual, eles causam uma emoção. Lembrando do conteúdo da aula anterior, um fato acontece, para aquele fato eu dou um significado, esse significado me gera uma emoção, que me gera uma crença e que é expressada através de um comportamento ou da minha comunicação.
lembra bem dessa frase. Não existe aprendizado real e significativo sem emoção. É necessário que exista emoção no processo de aprendizagem dos seus alunos. Levando em conta se você quer realmente, né, que o seu aluno ou que aquele que está à sua frente, está nas suas mãos como professor, tenha uma real conexão com aquilo que está sendo ensinado para ele naquele momento. Nesse processo todo, existem fatores muito importantes para a formação e para a armazenagem, melhor dizendo, dessa nova maneira de nos comunicarmos com algo. Existem em nossa comunicação inúmeros filtros que estão carregados de omissões, generalizações e distorções. Ou seja, na nossa comunicação, omitimos diversas informações a respeito de algo, generalizamos diversas informações e distorcemos isso como? De acordo com os meus filtros, que são diferentes dos seus, que são diferentes dos outros, e cada um de nós possui a sua forma de ver e de interpretar. Ou seja, o filtro nada mais é do que uma lente que faz com que nós enxerguemos o mundo que está ao nosso redor. Certo? Ao propormos algo para nossos alunos, precisamos estar atentos a esses filtros da comunicação. Como eu quero que o meu aluno entenda aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou comunicando, aquilo que eu quero ensinar? Esperar que todos tenham a mesma percepção e a mesma leitura daquilo que nós, como professores, julgamos correto, talvez impeça o aluno de aproveitar melhor esse processo de aprendizagem, daquele indivíduo que se desenvolva de uma maneira mais adequada para ele. Você já deve ter ouvido aquela expressão, é o tal encaixotar o conhecimento, é procurar colocar todo mundo dentro da caixinha. Sob o ponto de vista de comunicação, é a mesma coisa. Nós temos maneiras diferentes de perceber o mundo, nós temos experiências diferentes neste mundo. Nós temos maneiras, histórias, cada um de nós tem a nossa história e de acordo com essa história nós julgamos e nós interpretamos o que acontece ao nosso redor. E na sala de aula é muito importante que você tenha esse cuidado. Precisamos dar espaço para que esses conceitos que são base, para que o aluno possa a partir deles aprender melhor e da sua forma, ele possa ser acolhido pelo mapa do aluno, ou seja, pela forma como ele interpreta aquilo que acontece. Um bom professor talvez seja aquele que saiba fazer as melhores perguntas e não aquele que oferece as melhores respostas. Vamos aprender a oferecer as perguntas aos nossos alunos e dar o tempo para que cada um encontre as suas melhores respostas. O nosso cérebro, ele funciona como o Google. Quando você abre o computador, você abre a tela do seu navegador lá e digita no Google, você entra, ele não sai te dando respostas. Para que ele te dê respostas, é preciso primeiro que você faça a pergunta correta. E se você não fizer a pergunta correta, talvez a resposta que você tenha também não seja a mais adequada. E como falamos anteriormente, todo esse processo de consolidação da aprendizagem, da maneira como aprendemos, ele está ligado ao processo das emoções. Toda vez que algo acontece e junto vem marcada uma emoção muito forte, isso nos consolida, isso nos marca. E o nosso cérebro entende que todas as outras vezes que passarmos por uma experiência parecida com aquela, ele vai replicar o padrão. Lembra da primeira aula? E segundo uma das importantes pressuposições da neurolinguística, a mente e o corpo formam um sistema único. Por que isso também é muito importante para nós professores? É muito comum, nós percebemos em nossas aulas, no nosso ambiente escolar, por vezes alunos desestimulados e cansados, abatidos, tristes, ou até mesmo alegres, eufóricos. Isso tudo nós podemos perceber pela fisiologia, ou seja, pela postura corporal. É importante perceber que quando estivermos em sala de aula procurando nos comunicar com esse aluno, perceba como está a sua classe. Perceba, é um desafio? Talvez você tenha 30, 40 alunos dentro de uma mesma sala de aula, mas tenha o olhar atento, a sua percepção fina para captar no aluno que aquilo que você está falando está sendo recebido ou está fazendo sentido para ele.
É importante perceber que esses estímulos, essa exposição aos novos conceitos, é importante perceber o que ele traz para o aluno, como ele se comporta, como o seu corpo reage a isso. Para se alterar o sentimento, altere a fisiologia. Tá percebendo que a turma não tá legal, tá uma aula maçante? Levanta, galera, mexe aí, estica o corpo, arruma uma outra postura, ou seja, muda a postura da fisiologia. Você não tem como entrar na mente de cada aluno seu lá, mas você tem como ajudá-lo a mudar a fisiologia desse aluno. Certo, galera? Por hoje ficamos por aqui, nos vemos por aí e até mais. Tchau, tchau!